Todos nós temos promessas de Deus, mas por que muitos não obtêm essas promessas, não as possuem essas promessas? Quais os princípios que nós devemos obter para ter essas promessas? Há princípios importantes que devem ser observados. O Senhor faz promessa a Abrão. Hoje está em Gênesis capítulo 13. Eu vou ler o capítulo 15 de Gênesis, o versículo 15 também, mas essa leitura vai até o verso 18. Eu vou ler o verso 15, que o Senhor diz para Abraão assim, Gênesis 15, 15. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Verso 16 diz, na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. O Senhor diz para Abrão que ele não morreria na vergonha. Os últimos dias de Abraão não seria de frustrações, mas ele iria para os seus pais em paz e morreria em ditosa velhice. Ele está dizendo assim, os teus últimos dias na terra serão dias de gozo e não de vergonha, não de tristeza, não de frustração. Mas quais os princípios para obter esta promessa? Volte um pouquinho comigo em Gênesis 13, 12. Um homem precipitado chamado Ló. Seus pastores estavam brigando com os pastores de Abraão e Abraão ali falou para o seu sobrinho, se ele escolhesse a direita, ele ia para a esquerda, se ele escolhesse a esquerda, ele ia para a direita. E Ló, ambicioso e tentando sempre levar vantagem nas coisas, ele ergueu os olhos e viu todas as campinas do Jordão. Olha só o versículo de número 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. O verso 12 do capítulo 13 diz assim, e habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Observe que quem espera, quem tem paciência, Abraão, ele habitou Abraão na terra de Canaã. Ló, ele habitou nas cidades das campinas de Sodoma. E ele foi estendendo as suas tendas. Ló chegou, se apropriou e já foi logo estendendo as tendas. Abraão não. Ele habitou em Canaã, mas ele não fez como Ló. Ele esperou a orientação de Deus. Olha o que diz o versículo 14. Quem tem paciência para esperar a promessa. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência. Vale a pena ou não vale a pena esperar? Abraão habitou na terra de Canaã e esperou a ordem de Deus. E o Senhor mandou ele erguer os olhos e diz, toda a terra que tu está contemplando agora, ela é tua e de todos os teus descendentes. Então, o primeiro ponto para obter as promessas de Deus é paciência. O salmista no Salmo 40 ele diz assim, esperei com paciência pelo Senhor e ele ouviu o meu clamor. Então, é bom esperar com paciência pelo Senhor. O segundo passo, o segundo princípio aqui peça a visão de Deus. Foi justamente o que Abraão fez no verso 14 do capítulo 13.
O Senhor abriu os olhos de Abraão e ele contemplou toda a terra. O que é que está obstruindo a tua visão? Aonde foi que você parou? O que está ofuscando teus planos? Então, se você está à deriva, peça a visão para Deus, que o Senhor Ele te dará a visão, Ele vai te orientar. Esse é o segundo princípio para obter as promessas. Peça a visão de Deus, peça a orientação do Senhor. É melhor pedir a orientação do Senhor e andar certo do que tomar decisões erradas e ter prejuízo. Terceiro ponto, pise na terra e tome posse. Capítulo 13, verso 17 diz assim: levante-se, percorre essa terra, no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. O Senhor está dizendo, pise na terra, tome posse, se aproprie. Não é que você vai sair tomando nada dos outros, mas quando ele fala assim, pise na terra e tome posse, está dizendo assim, eu tenho uma promessa de Deus e aquilo que o Senhor me prometeu, Ele vai cumprir. Andar por fé e não por vista, você se apropria sem apalpar. Você possui sem apalpar. É por isso que o justo viverá pela fé, andará por fé. Por isso que o Senhor diz para Abraão, que Abraão ele andaria por fé, ele viveria por fé. Por quê? Porque ele se apropriava, ele possuía sem apalpar. O que é possuir sem apalpar? Eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida, eu recebo essa promessa e eu continuo andando, acreditando, no tempo de Deus ela vai se cumprir, no tempo de Deus ela vai se cumprir, então não duvide. O escritor aos Hebreus diz que Abraão, ele não duvidou, mas ele perseverava, ele acreditava que o Senhor daria e cumpriria todas as suas promessas na vida dele. Então, ande na terra, levante-se e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. O Senhor fala para Abraão esboçar uma reação, ele diz, levanta. Tem gente que diz, eu tenho promessa de Deus e fica de braço cruzado. Ei, meu filho, você tem promessa de Deus, mas faça alguma coisa para que essa promessa se cumpra. Não fique de braço cruzado, não coloque uma rede na varanda e fique se balançando e dizendo eu tenho promessa de Deus e o justo viverá da fé, mas é uma fé ativa. E ficar se balançando numa rede para lá e para cá dizendo que está vivendo por fé, isso aí é preguiça. E a Bíblia nos diz que o preguiçoso não é digno nem de um prato de comida. É a Bíblia que diz, não sou eu. Então, pise na terra, vê o comprimento, a largura e o Senhor vai te dar. O quarto e último é identifique, edifica um altar ao Senhor. Abraão ele tinha como já um hábito na sua vida, quando ele constantemente, Abraão estava edificando um altar ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que ele tinha recebido, pelos livramentos que o Senhor tinha recebido. Pastor, e como é que eu edifico o meu altar hoje? É a sua vida com Deus. Lê Romanos capítulo 12, versículo 1. Nos demais, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Ou seja, faça as coisas com raciocínio, com inteligência. Seja uma pessoa equilibrada, organizada, que você vai ter êxito naquilo que você está fazendo. Edifique um altar ao Senhor.
ofereça o seu